Bom, em finalidade, os detalhes fazem totalmente a diferença. Sim? Uma vez que tudo deve estar corrigido, espaços errados, relação de caninos em classe 1, molares bem encaixados, sim? Então, em finalização, temos que saber que não é fácil, não é simples, não é fácil, e na maioria dos casos não vão ficar perfeitos, infelizmente, sim? Mas algumas dicas podem ajudar nesse momento de finalização. Então, primeiro, o encaixe perfeito sempre existe, sempre. Isso tem que estar em nossa cabeça, porque se pensarmos que não, linha média nunca ficará coincidente, canino não necessita encaixar em classe 1 perfeito, não, encaixe perfeito sempre existe, sim? Seja com molar em classe 2, com molar em classe 3 ou com molar em classe 1, sim? E ortodôncia é uma ciência, então sabemos como devem ser os encaixes e como devem ficar as posições. Então, se algo está desencaixado, tienes algo errado. Uma colagem, uma relação sagital, algo estará errado. Então, para conseguirmos fazer uma boa finalização, me gusta seguir 3 critérios. O primeiro, 6 chaves de Andrews. Então, lá, algumas coisas que comentamos ontem, como planificação da curva de SP e ausência de rotações, são os pontos mais importantes. Uma rotação de pré-molar, somente uma, já não faz o encaixe perfeito. Sim? Então, alterar um pouco o ponto de colagem pode colaborar muito para que conseguimos uma boa finalização. O American Board Association também traz alguns critérios importantes para podermos validar nossos diplomas em Estados Unidos, e aí necessitamos fazer uma prova, e os critérios dessa prova trazem informações importantes. Um deles, que me agrada muito, é fazer uma guia incisal. Como assim? Paciente em oclusão deve morder uma fita, e essa fita deve ter uma resistência para sair, mas não se pode rasgar. Todos entendem isso? Então, o paciente se erra os dentes e puxa uma fita. Essa fita não se pode rasgar, mas também não se pode sair rápido. Deve ter uma resistência. Oclusão mutuamente protegida também é uma ideia que os casos devem ter guias de caninos, guias incisivas, e em alguns casos, como a genesia de laterais, e colocamos o canino em lugar de lateral, temos uma oclusão em grupo de um lado. Então isso também nos fala como deve ser a oclusão. Sim? Perfeito. Quando pensamos nas 6 chaves, um dos pontos que mais interferem é a angulação das coronas. E agora, como pensamos em angulação das coronas, temos que pensar em alguns dentes como molares. Como devem ficar os molares? Geralmente, falamos de primeiro molares somente pensando em cúspide mesial, mas temos que lembrar da cúspide distal. Quando temos uma super classe 1, uma classe 1 verdadeira, não temos somente a cúspide mesial encaixada, mas temos também a cúspide distal encaixada. Isso é uma angulação. E isso é muito importante, vamos ver mais à frente, que o molar, quando está em classe 1, tem uma angulação. E quando o molar vai terminar em classe 2, tem outra angulação. Está claro para todos isso? Quando temos o molar em classe 2, a cúspide distal não se encaixa para baixo, se encaixa para cima. E a cúspide mesial que fica para baixo. Vamos ver isso, totalmente diferente. Então, quando começamos um caso clínico, temos que pensar como vai terminar este molar. Isso deve estar na cabeça, sim? Outra dica importante, a cervical sempre fica em relação à distal. Então, se tem um incisivo central, esse ponto cervical deve estar mais para a distal em relação à cervical. Assim são as angulações. Não tem uma angulação reta,
tienes uma leve angulação para distal. Outro ponto importante, inclinação. Agora falando em inclinação torque, os incisivos, a cervical dos incisivos, sempre estão em lingual. Então, a cervical sempre está mais para distal. Nunca vamos conseguir finalizar um caso se o incisivo estiver reto. Falamos isso ontem, em um dos casos, que necessitaria torque, falamos diminuir o slot para 0,18. Se não tivermos uma inclinação assim, não há guia canino, nem guia incisal. Então não podemos finalizar casos totalmente verticalizados. Não há encaixe, sim? E por último, as cervicales posteriores ficam mais vestibularizadas em relação às cúspides. Então temos uma leve inclinação negativa. Sim, essa é mais fácil de enxergar, mais comum. No American Burn Association, vemos uns pontos que são extremamente importantes. Alinhamento anterior. Como avaliamos o alinhamento anterior? Pelo incisal. Então, se queremos saber se todos os dentes estão alinhados, fazemos uma análise incisal dos incisivos inferiores e lingual dos superiores. Como assim lingual? Para ver se os superiores estão alinhados, não olhamos de frente, olhamos por outros lados. Acá. Aqui vamos saber se temos apinhamento ou não. Muitas vezes o dente que mais tem erro de colagem é o lateral. E temos um leve apinhamento de lateral, mas não conseguimos enxergar por lateral nem frontal. Necessitamos oclusal. Aí conseguimos enxergar esse apinhamento. E os inferiores é um pouco mais simples. Os inferiores conseguimos ver por vestibular. Olhamos de cima e enxergamos o apinhamento. Sim? Outro ponto importante, alinhamento de dentes posteriores. Para fazermos esse alinhamento, precisamos olhar as cúspides e os sulcos mesodistais. Então, quando temos premolares, acá, acá, acá. Um teste clínico interessante é pegar uma sonda, e vá passando no sulco. Essa sonda tem que andar reto nesse sulco. Se a sua sonda, quando está passando no sulco, faz um degrau para cima ou para baixo, estou passando a sonda aqui nos sulcos, e tem um degrau, e minha sonda levanta e continua, temos uma colagem correta. Os pontos de contato não estão alinhados. Quando alinhamos os pontos de contato, todos alinhados, os sulcos ficam todos alinhados. Se passo uma sonda acá e sinto um degrau, significa que temos ou um dente extruído ou um dente intruído. Necessitamos arrumar isso, que pode ser com uma dobra ou pode ser com uma recolagem. Me agrada mais uma recolagem, sim? Pois senão necessitaremos continuar essa dobra em todos os arcos, não me gusta muito. Então faço uma recolagem e acerto. Então quando passo uma sonda, todos esses devem estar alinhados. Não tienes degraus nesse sentido, mas também não tienes curvas. Então não posso passar uma sonda em sulco e o sulco está assim. Aí temos uma rotação. E aí precisamos corrigir isso. Muito comum em premolares, vou mostrar para vocês. Veja, para ver uma posição de colagem correta, passamos uma sonda acá, acá, acá. Não se pode fazer, sube, desce, sobe, não tem isso. E para olhar o alinhamento correto de inferiores, podemos olhar aqui, todo esse ponto de cúspide, acá, acá, acá. Não existe alinhamento por lingual. Não. A lingual tienes um degrau, mas vestibular não tienes. Todo alinhamento se corre por acá. Acá e acá. Sim? E aqui também. Todos por sulco oclusal. Onde tienes o maior erro de todos? Primeiro molar. Por quê?
tienes 3 cúspides. 1, 2, 3. Isso confunde demais. Então, essa é uma cúspide mesial, essa é uma cúspide mediana e essa é uma cúspide distal. Então, muitas vezes, ficamos perdidos onde colocar o tubo, se é cá, mais para cá, mais para cá, e não se usa mais colar o tubo em cúspide mesial. Isso é de Andrew Wise, não se usa mais. Então, uma referência para colagem, alguns podem ter aprendido a centralizar o tubo. Sim, luz, claro. Alguns podem ter aprendido a colar o tubo de primeiro molar com a entrada do tubo na cúspide mesial. Não, não se faz assim. Está errado. Sim? Isto solamente em técnica de Edwards. Agora, para colarmos um tubo de primeiro molar, nossa referência se dá por oclusal. Temos uma cúspide acá, outra cúspide acá e outra cúspide acá. E por o lado lingual temos somente 2 cúspides, 1, 2. Então, nas referências, devemos colocar no centro do molar. E é muito fácil encontrar este centro olhando as cúspides linguais, pois só tem 2. E se só tem 2, é no centro das 2. Então, quando vamos colar esse tubo, ele não vai ficar acá, ele vai ficar acá, muito mais para distal. Nossa referência deve ser isso: 1, 2, no centro das 2 e colamos acá. Temos outra referência também, vou mostrar para vocês, mas isto é um dos grandes pontos de não ter uma classe 1 perfeita ao final do tratamento. Então, um dos objetivos é ter uma crista marginal nivelada e você passar uma sonda em todos os sulcos e a sonda correr perfeita. E quando eu falo isso, é para tirar a atenção de vocês para as cúspides. Muitas vezes, quando olhamos o paciente afastado, assim, em oclusão, só vemos as cúspides. E uma cúspide pode estar mais gasta, outra menos gasta, e ter degraus em cúspide. Isso não importa para nós. O que importa são os sulcos todos alinhados. Certo? Outro ponto importante é o overjet. E para mim, este é o mais difícil de todos. Todos. Porque demora. O overjet deve ter um toque sutil. Não pode ser forte, senão abrirá espaços. Não pode não haver toque, senão não existe guia incisiva e não existe mordida. Deve ser um toque sutil. E muitas vezes estou finalizando o caso ou sem toque, ou com toque demasiado. Quando temos um toque demasiado, mas aceita um ajuste oclusal, já é o suficiente. E ajustamos para que fique um toque suave. Agora, quando temos um toque muito exagerado, ou toque nenhum, necessitamos avaliar o que está acontecendo. E muitas vezes, os problemas não estão em incisivos, estão em relação posterior. E quando tienes um problema em oclusão posterior, sabe que vai tomar tempo para a correção. Não se corrige uma classe 2 de um dia para o outro. Não se corrige uma classe 3 de um dia para o outro. Então, se a guia incisária está errada, verifique o canino, verifique os premolares e verifique os molares. Mas não nessa ordem. Sempre faça a ordem inversa. Verifique primeiro molares. E o que é verificar em molares? Se a cúspide mesial e distal estão encaixadas. Vamos ver isso. Sim? Outro ponto que vejo muita gente errando: paralelismo das raízes. Vocês têm o costume de solicitar uma panorâmica mais próxima ao final do tratamento ou não? Pode dizer, sim, eventualmente sim, né? Sim.
Em Brasil também, em alguns casos, eu estou pensando em remover aparato, solicito na panorâmica. E vem paciente com panorâmica. E aí quando eu vejo umas raízes, uma raiz reta e outra raiz angulada. E todos os alunos já viram, não, essa raiz está errada, vou remover a peça para a correção da raiz. Calma. O mais importante é uma boa oclusão. O canino está em classe 1, travado. Os premolares estão travados em classe 1. O molar está travado em classe 1. Sim, não, está perfeito. Por que você vai colar isso? Não se mexe. Certo? Então, o ponto principal é uma oclusão. Um ponto secundário é paralelismo auricular. Não alteramos uma oclusão somente para ter uma panorâmica dela. Nós fazemos isso. Sim? Então, paralelismo, se estiver bem posicionado em boca, não modificamos. Por favor, não façam isso, é um erro grave. Sim? Outro, relações oclusais, cúspides vestibulares superiores têm que estar mais para fora. Como assim? Não podemos finalizar em topo, como o caso de Judy ontem, que estava planejando, e alguns pensaram, não vou colocar um Hirax. Lembra desse caso, um dos primeiros? Que tal colocar um Hirax? Somente porque necessitava uma leve expansão, mas não tinha mordida cruzada. Um caso como aquele, que não está cruzado, mas também não está expandido corretamente. Sim? Então isso, vamos conquistar muito com arcos, com coordenação de arcos. E ao final de tratamento, temos que fazer alguns offsets e insets. Sim? São dobras muito simples, para dentro e para fora, que vão fazer isso, que vão corrigir isso, deixar as cúspides um pouco mais para fora. E por isso que necessitamos de tubos conversíveis em primeiros molares. Se necessitamos uma inclinação maior em primeiro molar ou segunda, ou uma menor, necessita um tubo conversível para que passe o arco. Sim? Então, estou vendo uma valorização muito grande de estética em ortodôncia. Sim? Mas não devemos nos preocupar somente com a estética, pois quando arrumamos uma oclusão perfeita, a estética aparece. Quando temos um bom encaixe, uma boa guia, tudo vai se corrigindo. Uma boa guia incisal, tudo isso vai aparecendo. Sim? Então a ortodontia não é somente sorriso, é uma oclusão. Quando fazemos uma oclusão, ganhamos um sorriso. Sim? Guia anteriores são importantes, oclusão funcional mutuamente protegida também. Vejam, esta é a importância de termos uma guia anterior. Os dentes anteriores que se posicionam mais à frente são os melhores para receber forças horizontais, pois estão longe do centro de resistência. Então, por isso que necessitamos uma precisão em guia anterior. É muito mais simples cortar um fio na parte anterior do que em parte posterior. Por outro lado, temos muito mais força nesta região do que nesta região. Então, quando vamos cortar um fio grosso, colocamos acá. Quando vamos cortar um fio de amarrilho pequeno, delicado, colocamos acá. Então, aqui, força, molares, premolares. E aqui, um corte preciso, leve, suave. Então, necessitamos dos dois. Sim? Algumas referências que falam sobre isso, sim? Mas são muito referências antigas, muito antigas, vejam, pois não há mais nada para falar sobre isso, pois já foi tudo falado. Tudo o que necessitava, Andrews já fez para nós. Já viu como deve terminar todos os dentes, as 6 chaves já são algo muito reconhecido, sim? E as guias, necessitamos guias também, certo? Este é um desafio, conseguir isso. Não é simples. Este em Brasil se chama celofane. Conhecem isso? Sim. É um papel que não é carbono, transparente, perfeito, muito fino. E é este o melhor toque, o melhor teste para ver se temos uma guia perfeita. Então, quando o paciente faz uma oclusão, colocamos uma tira de poliéster como uma celofane e puxamos. E aí este fio essa película deve sair sem rasgar. Mas deve ter uma resistência. Sim? Não é fácil. Ahora hay aparatos que miden la presión
Tienes aparatos que fazem isso? Sim. Como un vernier, Una tinta digital, sim. ponen el carbón o cualquier papel, la hacen presionar E puxa. la gente sale. Maravilhoso. Em Aitero temos algo assim, mas confesso que nunca utilizei isso. Em Aitero, quando fazemos o escaneamento superior e inferior, depois fazemos a oclusão, ele dá os lugares de pontos de contatos fortes, fracos, leves. Isso é uma ideia. Muito bem. Vejam, temos que terminar assim, justo. Mas vejam, este caso mesmo, tem esse desvio de linha média. Sim? Não está perfeito. Temos que terminar com caninos bem assentados, premolares bem assentados. Vejam. E uma relação justa. Outro ponto que falamos ontem, esses dois são exatamente o mesmo caso, no mesmo momento, antes do tratamento. Assim, paciente mordendo. Caso simples, fácil e rápido. Vou tratar com alienadores, em 2 meses está pronto. Agora, quando manipulo este paciente excêntrica, tiene esta oclusão, que faz muito mais sentido. Vejam, recessões, abifrações, todos. E agora, é um caso simples? Não. Tudo bem, uma meia classe 2, tudo bem, mas não é tão simples quanto esse, sim? Então, esta é uma diferença de MIH, máxima intercuspiração habitual, e cêntrica. E devemos tratar o paciente sempre em cêntrica. Avaliamos em cêntrica, fazemos tudo em cêntrica. Oclusão, elásticos, decisões, todas. Vou usar elástico de classe 2, é uma decisão. Para isto, necessito avaliar em cêntrica. Nunca avaliamos acá. Nunca. Não estamos preocupados com isso. Quando estamos em cêntrica, buscamos uma relação perfeita. Quando chegamos em uma relação perfeita excêntrica, automaticamente a máxima intercuspiração ficará igual à relação cêntrica. Quando tiver conforto para ocluir assim, essas duas vão se encontrar e teremos uma oclusão só, excêntrica, que será igual à máxima intercuspiração. Então, o mesmo caso, avaliado projetando a mandíbula para frente. Veja, um caso muito belo, simples, fácil de resolver. E acá, excêntrica. Overjet grande, toda a classe 2 que estava cá. Sim? Então, isso que estava dizendo para vocês ontem. Se temos uma classe 2, necessitamos overjet. Em alguns casos, já teremos esse overjet para correção. Em outros casos, infelizmente, teremos uma lingualização de incisivos e não teremos esse overjet, e aí necessitaremos criar o overjet para depois corrigir. Sim? Isso tem que estar muito claro também. Então, se isso deve ser atingido em todos os casos, como vamos fazer isso? Vamos fazer isso em todos os casos. Então, alguns podem falar, dá para alcançar uma oclusão perfeita em todos os casos? Sim. Só vamos abrir pequenas exceções quando tivermos grandes reabsorções, perdas ósseas ou anquiloses. São casos que não dá para buscar algo perfeito, sim? Pois senão podemos perder o dente ou podemos causar mais problemas, sim? Então são únicas exceções que não são possíveis. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é uma sequência que senti ontem, que estava um pouco confuso, quando necessitamos fazer uma retração inicial de caninos. Eu vi que todos ficam meio perdidos, se puxa o canino, se fecha espaço, se alinha como está e depois fecha. Então, com uma sequência como essa, vocês não vão ficar mais perdidos. Podem não saber como fazer, mas vão saber a sequência de fazer. Já é um grande passo. Então, todo caso de vocês que necessita expansão, faça expansão em primeiro lugar. Tienes rodilha cruzada? Tienes. Expansão. Se
Se for um ninho, muito mais fácil, muito mais simples. Sim? Se for um adolescente, também. Se for um adulto, já temos um problema. Sim? Necessita uma cirurgia ou necessita uma compensação. Sim? Mas, cuide da expansão. Ou seja, faça o tratamento transversal. Primeiro, grande maioria dos casos. Sim? Depois, sempre a retração inicial de canino. Mas se vou fazer retração inicial de canino em todos os casos? Não. Retração inicial de caninos só se faz em um caso. Quando tienes extrações de premolares e apinhamento. Tienes que estar juntos os dois. Se eu tenho solamente, vou fazer extrações de premolares, 4 premolares, mas não há apinhamento. És um paciente biprotruso que já usou o aparato no passado, está todo alinhado, mas biprotruso. Não necessita retração inicial de caninos, pois não está apinhado. Os dentes já estão vestibularizados. Então vamos chegar em 19/25 a 0 e aí sim fazemos uma retração, certo? Então, retração inicial de caninos só entram em caso de extrações com apinhamento e essa extração é realizada em começo de tratamento. Fazemos extração e já puxamos o canino para trás, sim? Isso é retração inicial. Mas puxamos esse canino de qualquer jeito? Sim, de qualquer jeito. Solamente tombamos a coroa para distar, sim? Depois, fazemos um alinhamento e nivelamento. Isso vamos fazer em todos os casos. E aqui temos que estar atentos para fazer uma curva reversa e acentuada. Que falamos muito ontem, todos os tipos de curva, curva de SPI tipo 1, tipo 2. Então, um dos objetivos de alinhamento e nivelamento não é solamente ficar estético, mas é planificar a curva do espelho. Então, todos têm que começar um caso rápido para fazer uma planificação de curva do espelho. E falamos como fazer isso. Necessitamos segundos molares, curvas reversas, curvas acentuadas, podemos usar os arcos de aço, podemos usar os arcos de meeting, tudo, sim? ¿Se podría usar curva reversa con apilamiento? Pode, sim. Não há problema, não. Só necessita ser uma curva com fio de níquel titânio, sim? Claro, um pré-fabricado, né? Sim. Depois, necessitamos arcos retangulares. Raríssimos casos que os testes vão finalizar em 0,18. Finalizei em 0,18, está tudo perfeito. Raros, sim? Muito raros. Por quê? Porque não temos controle de inclinação de incisivos, sim? E falamos disso, que uma das chaves é controle de angulação mesodistal. Temos com qualquer arco, mas angulação, inclinação não. Para torque, para controle de inclinação de incisivos, solamente arcos retangulares. Então, ele merece ter um tópico solamente para falar de arcos retangulares. Merece tamanha importância. E não se trata de arcos retangulares finos. Não estou falando de 16/22. Não. Estou falando de 19/25 a 0, com torque se necessário, com curva reversa se necessário, com curva acentuada, sim? E depois que estamos com esse arco perfeito, fazemos um fechamento do espaço e correção sagital. Outro ponto que vejo os testes perdidos, vejo elástico corrente em cadeia de chain em 0,18, 0,20. Não. Já estamos no arco retangular. O foco total está cá, arcos retangulares. Depois, fechamento de espaços e correção sagital. 19/25 a 0, cerramos os espaços e fazemos uma correção sagital. Aí, acá, temos uma especificação que para alguns pode fazer uma coisa de cada vez e outros podem fazer tudo junto. Como assim? Posso me organizar primeiro para fazer solamente o fechamento do espaço. Parece solamente, mas não é. Tem muito detalhe e tem muita coisa que dá errado em fechamento do espaço. Acredito que tudo que poderia dar errado com isto já aconteceu comigo, tudo, sim? E fiz um tópico de todas as coisas erradas e vou mostrar para vocês tudo que pode dar errado em fechamento de espaços. E depois sugiro que vocês façam correção sagital. Não façam ao mesmo tempo, por enquanto. Depois, daqui a uns anos, sim. Então, primeiro,
se concentre em fechar os espaços, cerrar todos os espaços, com 19 por 25, com gancho bola, com desgaste posterior do fio, polimento no fio, amarrando o segundo molar em primeira, cortando o fio em distal de primeira, tudo que falamos ontem, e tens um pouco mais para vermos hoje. E depois, quando todos os espaços estiverem corrigidos, aí sim fazemos uma correção sagital. Elástico de classe 2, elástico de classe 3, tudo. Aí vamos entrando com isso. Ou não somente elástico, outras maneiras também. Sim? E aí depois disso, entramos em finalização. Então veja, muitas vezes os alunos chegam e falam: estou finalizando este caso, porque está tudo bem. Aí vejo, tienes problema sagital. Toda vez. Claro, não é um problema grave, mas o canino está em um quarto de classe 2. Está um quarto. Um cúspide distal de primeiro molar não está assentada. Solamente a mesial está assentada. A distal não está assentada. E se tienes problema de angulação, tienes tamanho do comprimento do arco alterado, e aí todos os outros dentes estarão alterados, não teremos uma classe 1 perfeita. Não teremos uma finalização perfeita. E outro ponto, não podemos ter preguiça. Conhece essa palavra? Preguiça? Não? Preguiça. Sim, hoje vai ficar assim. Estou cansado. Sabe como se faz? Uma pessoa que não está afim de... Preguiçoso. Como se fala? Perezoso. Pereza. Sim, perfeito. Eu vejo isso com recolagens. Não se pode ter pereza para fazer uma recolagem. De todos os brackets de premolares, os 20, pelo menos uns 8 eu troco e reposiciono para fazer uma boa recolagem, uma boa finalização. Não há colagem perfeita, não é. Então necessita remover umas peças, destruir um premolar, destruir uma angulação de canino em classe 2, um quarto, tira a peça, saca a peça, coloca ela mais angulada e deixa o canino em classe 1 perfeita. Necessita uma recolagem. Volta em arco 16 de Nietzsche para que faça essa leitura. Sim? Algumas coisas só veremos quando a curva de Space estiver plana, 100% plana. Então, se ela está totalmente plana, o inferior está perfeito e o superior não está encaixando, necessita uma recolagem para que ele encaixe perfeitamente. Sim? Então, necessita. Se você não está recolando peças por erros em posição, está com pereza, está com preguiça. Sim? Necessita. E depois que fazemos uma recolagem, fazemos um renivelamento. Podem fazer dobras? Podem, mas não é simples. As dobras causam efeitos colaterais em dentes vizinhos. Quando queremos uma extrusão, acaba que o outro intrui. Então não é um procedimento simples, que deve ser replicado muitas vezes, por isso não me gusta tanto. Bom, primeiro ponto que aprendi com Marco Jansson, é um ortodontista muito famoso em Brasil. Temos um irmão que foi falecido ano passado, que se chama Guilherme Jansson, que está entre os maiores pesquisadores de ortodôncia do mundo, e isto aprendi com ele. Ortodôncia se faz de trás para frente, sempre. Tienes que estar de olho em relação de molares. E precisamos saber como vai acabar o posicionamento do molar. E para refinar essa relação posterior, primeiro, vamos ver o posicionamento dos molares, depois, uma colagem de caninos e premolares, e depois, que a relação cêntrica é diferente da máxima intercuspidação. Então, quando vemos uma imagem como essa, temos, em imagem da esquerda, uma relação de classe 1. Em direita, uma relação de classe 2. Quanto? Total. O que precisamos enxergar nesta imagem? Este molar necessita uma angulação. A distal tem que estar para baixo, para encostar cá. Já neste caso, essa distal não pode estar para baixo, ela deve estar para cima, para que se encaixe melhor cá. Então, esta peça não pode ser colada como foi colada esta peça.
Alguns podem me falar assim: vou ter vários tubos em meu consultório. Tem um tubo de classe 1 para estes molares, um tubo com angulação. E vou ter outro tubo sem angulação para estes casos. Posso fazer isso? Pode. Mas não me gusta ter vários tipos de tubo em consultório. Não me gusta. Que quando vai colar, cada hora pega um. Não. Uso sempre o mesmo em todos os casos. Então, o que fazer acá? Modificar a colagem. Então, neste caso, a colagem vai ser normal. Neste caso, a colagem desta cúspide vai ser mais alta. Vamos ver isso. Vejam. Quem acha que este molar está em classe 1? Está em classe 1? Não. Isso não é classe 1. Veja. Esta cúspide deve estar assentada cá. Se pudesse escolher um problema, um erro mais comum de todos, esta cúspide deve estar cá. Não é somente esta cúspide que olhamos, está quase, classe 1. Não. Se este molar está posicionado errado, todos os outros estarão errados. Todos os outros. Não se pode confundir isso mais. Necessita uma correção. Elástico de classe 12, o que quiser, distalização, coisa C, não importa. Mas isto deve estar cá, para que isto esteja cá. E isto terá uma regulação para distal. Senão, não teremos encaixe perfeito. Sim? Quem necessita estar de olho em relação ao molar, para uma boa finalização. Vejam que diferença. Agora sim, temos um molar encaixado verdadeiramente. E aí, quando temos um encaixe acá, todos os outros vão se encaixando. Sim? Então, estava desenhando para vocês acá. Não coloque o tubo de primeiro molar na cúspide mesial. Não faça mais isso. Siga o centro da coroa no centro do tubo. Encontre o centro da coroa e centralize o tubo no centro da coroa. Esta é a maneira correta de posicionar o primeiro molar. Quando fazemos isso, temos uma tendência de um encaixe melhor do superior no inferior. E numa outra visão, e agora, como fazemos uma colagem de primeiro ao segundo molar, paralelo às cúspides? Paralelo às cúspides. Isso pensando que vamos finalizar em classe 1, porque aqui estou imaginando que vocês estão usando tubo MBT ou tubo ROT, mas não tubo Edgewise, tubo MBT, por exemplo. Então, tienes uma angulação acá que vai pegar esse molar e inclinar 5 graus para distal, para que essa cúspide se assente entre primeiro e segundo molar inferior. Então, esta angulação já está aqui dentro. Então, necessitamos solamente colar paralelo. Um paralelo ao outro. Está claro isso? Sim. Porque quando isto fica claro, e agora teremos um caso de classe 2 total, já sabemos o que fazer. Veja, necessita terminar assim os casos de classe 2 total. A cúspide mesial tem que ficar mais comprida que a cúspide distal. Ou seja, quando posiciono esse tubo em boca na hora de colar, posiciono ele paralelo às cúspides. Veja, se eu colocar ele paralelo às cúspides, vai ficar assim. E aí, com uma pinça, dou um tapa em parte mesial para cima, assim, para que quando tenha um alinhamento, ele se desça e finalize em classe 2 total. Erro clássico em classe 2 total.
erro clássico. Não assentar a primeira molar. Então, poderia dizer para vocês que uma referência é deixar a cúspide mesial 1 milímetro mais alta, mais exposta, mais longe do tubo do que a distal. Sim? É claro isso para todos? Sim? Todos já fazem isso ou não? Não. Não menos, sim? Talvez não tão claro. Sabem que necessita, mas não tão claro. Sim? Perfeito. Agora, mudando um pouco de posicionamento, mas também falando um pouco mais avançado sobre posições, precisamos entender o offset do molar, que me gusta mais chamar de antirrotacional. Antirrotacional. Então, temos que pensar um pouco que a invenção dos brackets foi uma evolução. E tudo começou com Andrews, mas Andrews tinha muitos tipos de aparato. Imagina você ter 12 tipos de aparato. Prescrição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês já pensaram nisso? Ter 12 caixas de brackets. Andrews, que fez as 6 chaves de oclusão, criou 12 aparatos, tipos diferentes. Prescrição 1, 2, não era possível você ter isso em consultório. Como? Você é paciente, prescrição 1, prescrição 2, para cada uma peça diferente. Então, por mais que Andrews tenha sido um gênio, o produto que foi fabricado não foi comprado pelos ortodontistas. E nesse tempo, uma pessoa muito inteligente, não tão inteligente quanto Andrews, chamada Ronald Roth, pegou todas as 12 prescrições e transformou somente em uma. E esta é uma prescrição Roth, uma mistura de todas as prescrições de Andrews. E essa sim, imagina que é simples ter uma prescrição no consultório para todos os casos. Todos gostaram dessa ideia e todos compraram prescrições Roth, embora tudo tenha sido desenvolvido por Andrews. É um pouco triste saber isso, sim? Mas entendendo isso, vamos entender agora que todo mundo, a prescrição mais utilizada se chama prescrição Roth. E essa prescrição, idealizada por Roth, foi idealizada para casos de extração. Casos de extração. Então, tem 2 pontos que Roth fez em sua prescrição, especificamente para extração, que é angulação de canino e rotação de molar. Pensem também que isto foi desenvolvido quando não havia mini implantes, não tinha mini tornilhos. Então, quando faríamos uma extração, tínhamos um canino acá e tínhamos um molar acá. E pensem vocês que foi extraído este pré-molar. Entende mais este pré. Tchau. Perfeito. E agora, paciente biprotruso, classe 2, necessita uma distalização de canino. Então, para que não seja necessária uma distalização tão grande, o que Roth fez? Colocou uma angulação grande. Então, este canino de Roth vem com 13 graus. Por quê? Para ele ficar assim. Ocupando um espaço maior, parecendo que o espaço da extração foi fechado, quando na verdade só foi inclinado. Sim? Simplifica o fechamento. E esse espaço foi fechado como? Preso em molar. Não existia mini tornilhos. Então, o que acontecia com todos os molares que eram submetidos às extrações? Rotavam para a mesial. Então, o que Roth preconizou, escolheu? Nestes molares, ele fez um tubo que não era assim. O tubo é assim. Tienes uma parte mesial curta e uma parte distal longa. Para quê? Para que quando o fio entre acá, esse molar rote para distal.
gira totalmente para distal. Para quando colocarmos o elástico em cadena para distalizar o canino, esse molar se rote novamente para a posição ideal. Sim? Mas aí o que acontece? Hoje, não fazemos mais isso porque temos mini parafusos. Sim? Então não faz sentido continuar usando uma prescrição com offset tão grande, pois terminaremos todos os nossos casos com molares rotados. Sim? Então, quando pensamos nisso, nessa angulação, e vejam, isso não é uma questão somente de alinhamento do arco inferior ao arco superior. Lembre-se que a cúspide do molar superior, ela deve estar encaixada por fora do molar. Se esse molar estiver rotado para dentro ou para fora, não há um encaixe perfeito. Certo? Então não é uma questão somente de alinhamento de arco, não é isso. É uma questão de encaixe de um arco com o outro. Então, vocês podem perceber em alguns casos, quando olhamos um detalhe importante, que parece uma coisa, mas não é. Olhamos muitas vezes a cúspide distal de primeiro molar superior e parece que está um pouco cruzada ou um pouco em topo. Não é isso. Na verdade, a cúspide do molar superior deve tocar nesta ameia. Então, realmente, ela deve ficar mais para dentro. Ela toca na ameia, ela encaixa cá. Ela não cobre esta cúspide. A cúspide mesial, sim, vai tocar acá. A cúspide distal não vai tocar acá ou acá, vai tocar acá. Na meia. Necessita um encaixe aqui, sim? Então, quando fazemos esse tipo de extração, essa rotação de premolares não é necessária, mas então podemos ter um offset de 0 graus. O molar gira para mesial e a gente não quer mais esse giro, sim? Não necessitamos mais. Quando faríamos extrações, teríamos essa rotação de primeiro e segundos molares, que agora não faz mais sentido, sim? Os segundos molares precisam girar para terminar com o mesmo giro. Então, este é um ponto que me causa problemas até hoje. Você deve ter, ou é possível que seja somente comigo, paciente que fala assim: doutor, está parando comida acá. Está parando comida. Toda vez que como, para a comida acá. Aí, vai com o espelho e não tienes espaço. Não tienes. Passo, pego um fio dental, hilo dental, passo e tem ponto. Faz tec, 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 tem esse ponto de contato. Como posso fazer? Se tem esse ponto de contato, porque está tendo impactação alimentar. Por isso, os molares devem ter o mesmo giro. Veja, totalmente diferente. Este é molar rotado e aqui temos um ponto de contato. E neste caso, temos uma superfície de contato. Os dois molares têm exatamente a mesma angulação, o mesmo giro nos dias. Vejam, os dois olhando para frente. Quando fazemos isso, temos um contato muito melhor do que quando temos isso, cada um com uma angulação. Este é um erro clássico. E as pessoas acham que é necessário usar um elástico em cadeira e cerrar os espaços. Não há espaço. Não há espaço. Não há. O que necessitamos é uma colagem com um tubo que tenha uma mesma offset, o mesmo antirrotacional, para que os dois tenham exatamente a mesma angulação. Então, este molar, se está assim, esse daqui deveria estar assim. Este deveria estar assim, para que forme uma superfície, para que isto fique paralelo a isso, assim como este. Aqui não teremos impactação. Então, neste caso, falamos que na verdade não é um ponto de contato, é uma cunha, pois é muito pior do que um diastema, pois acá, quando entra um alimento, não consegue sair, não sai por nada,
paciente necessita ir lá e remover. Seria melhor que tivesse um espaço para que entrasse e saísse comida fácil. Aqui é uma cunha, comida entra e não sai mais. Sim? Necessita ficar assim. E vejam, comecem a fazer foto do caso de vocês com espelho ocular. Quando fazemos fotos com espelho, não é fácil. Eu mesmo odeio fazer foto com espelho, pois acho que o paciente cansa muito, puxa, abre, levanta, vento, muita coisa. Mas, para ir para um próximo nível de detalhamento, necessitamos enxergar algo que não enxergamos somente em galera. Necessitamos uma foto crucial, avaliar todos. Veja, estou vendo cúspide. Aí aqui fazemos uma curva e depois um degrau. Nossa, totalmente errado esse alinhamento. Sim? Isso conseguimos ver em foto cruzada. Então os tubos têm que ser diferentes? Não necessita. Sim? Só necessita mudar um pouco como se faz a colagem. Usar arcos mais expandidos, expõe mais as cúspides palatinas dos superiores. Interessante isso. Então vejam, sempre que falo com vocês sobre arcos, já falei muitas vezes de arcos ALX ou arcos Damon, que são arcos mais abertos. Sim? Não necessita que vocês usem esse arco, você pode usar um arco de aço um pouco mais aberto. É como um arco com prau grande. Quando fazemos isso, usamos arcos mais expandidos, temos corredores bucais mais preenchidos, sim? Arcos mais expandidos que terão encaixe melhor em arco inferior, mas teremos um problema grave, que será uma vestibularização dos dentes posteriores. Porque se estou puxando os dentes, os molares superiores pela coroa para fora, eles vão ficar assim. Certo? Assim como utilizamos um elástico, como no caso de ontem, um elástico transversal para descruzar. Naturalmente, o molar vai fazer isso. Sim? Não tem como, né? Estamos puxando ele para fora. Então, se já sabemos que nossas mecânicas são mais expansionistas, afinal de contas, ninguém aqui quer ficar sacando premolares de todos os pacientes. Então, se vamos fazer algo mais expansionista, necessitamos um controle melhor de torque. Ou seja, se for trabalhar com arco mais aberto, necessito trabalhar com torques mais negativos. Claro, então se vou levar os dentes para fora com o arco, quando passar um fio retangular, que este fio retangular reposicione melhor as raízes e os arcos continuem expandidos, certo? Então, quando eu falo para vocês, olhem, creio que seja interessante usar prescrição MBT. Por que eu falo isso? Porque as prescrições MBT têm torque negativo no posterior e controlam melhor essa inclinação. Então, quando eu falei aqui para vocês de offset, MBT já está com offset corrigido. Não é prescrição ROT, é prescrição MBT, está assim. Sempre quando está bem colado. E quando está bem colado. Sim, muito bem colado. Senão, nada feito. Se colocarmos uma resina grande acá, está tudo perdido. Sim? E também o torque negativo do MBT já posiciona isso, permitindo que usemos arcos mais expandidos. Sim? Perfeito. Os tubos, as angulações são zero na maioria das prescrições. Então, podemos usar um tubo MBT e quando for terminar o molar em classe 2 total, fazemos uma adaptação da colagem. Erguemos a cúspide mesial 1 milímetro. Ficou claro isso? Então, duas coisas que não quero que vocês façam mais. Estar atendendo um paciente sem saber se ele é classe 1, 2 ou 3. Não quero saber se tem apiamento, se tem mordida aberta, diastema. Não, é classe 1, 2 ou 3. Este paciente é classe 2. E aí a próxima pergunta. E eu vou finalizar esse caso com molar em classe 1. As duas coisas. Como ele está e como você vai finalizar a relação de molar. São duas coisas que tem que estar na cabeça em todos os casos. E que não necessita avaliar em pasta. Não. É avaliar em boca. Está como? Está em classe 2. Ah, você vai terminar em classe 2 total? Não. Vou terminar em classe 1.
Para isso vou usar elástico. Pronto, duas perguntas. Quando isto está definido, a colagem está definida. Você já sabe como colar o molar. Se for colocar classe 2, se for colocar para classe 1, veja, isso está definido na colagem. Tudo bem, se não foi definido, tem escasos em andamento, saca a peça de molar e colhe uma peça nova. Não é problema. Mas interessante que isso seja definido antes. O offset também é de 10 graus na maioria das prescrições, só em Roth, que temos um offset de 14 graus, que é muito argumentado. Os tubos têm que ser diferentes? Não. Usamos o mesmo offset para a classe 1 e para a classe 2. Porque na classe 2, com extrações, o espaço vai fechar e vai gerar a custo do molar. Então, não mudamos o tubo que vamos usar em classe 1 e classe 2. Sim? Veja, e esta é a angulação que quero que vocês tenham. Veja, os dois terminam com a mesma angulação. Não há uma angulação acá e outra acá. Não. Igualzinho, veja, uma superfície, mesmo utilizando bandas. Sim, mesmo. E veja, nossa referência é o centro de segundos molares. Centro de molares. Não é cúspide mesial. Isso já foi mudado há muito tempo. E também, não falamos muito, mas temos a classe 3 total. Essa é uma oclusão totalmente diferente que nós estamos acostumados. Até parece que não vai dar encaixe quando finalizamos em classe 3, né? É um encaixe estranho. Sim, muito estranho. Mas, veja, canino termina em classe 1, sempre. Se você está terminando com caninos em classe 2, em classe 3, tem exame errado. Necessitamos finalizar em classe 1 de canino. E depois de canino, classe 1 de premolar e premolar em classe 3. Sim? É uma oclusão totalmente diferente, mas o que precisamos enxergar acá é que o molar fica com a mesma posição da classe 2 total. Esta cúspide não pode ficar para baixo, como na classe 1, pois esta cúspide não vai encaixar acá. Mesma situação esta. Tem que ficar reto, ou seja, uma colagem parecida com a classe 2 total. Podemos falar também que no molar inferior, quanto menor o torque, melhor. Por quê? Todos, vocês devem ter casos também, os molares inferiores já chegam para nós inclinados. Raríssimos casos que chegam em Brodier, que seria um molar aberto. Não. Quem tem esse caso em Brodier? Ali no consultório, tens um? Alguém tem mais? Raríssimo, raríssimo, sim? E eu tenho dois até hoje, Brodier, verdade. Então o contrário é comum. Como assim? O contrário é os molares inferiores estarem muito inclinados, alguns até inclinados demais. Então, se formos escolher uma prescrição para molar inferior, quanto menor o torque, melhor. Porque eles já chegam inclinados, não quero inclinar ainda mais, não há necessidade. Mais uma vez, ponto para MBT. Parece que estou ganhando para falar isso, mas não estou ganhando nada, infelizmente. Não. Por isso, o MBT não tem offset. Acredito que MBT foi uma prescrição muito planejada. Cada angulação pensada, cada torque pensado. E não pensado somente em como gostaríamos de terminar, mas pensado em como são os nossos pacientes. Então, para nós que estamos em América do Sul, temos pacientes muito parecidos e a prescrição de MBT foi idealizada para o tratamento da classe 2. Com torque positivo, superior, com angulações corretas, sim? Então, foi pensada para isso. E veja, para a colagem do molar inferior, vamos fazer uma colagem que as duas cúspides, mesial e mediana, esta é a cúspide de estado. Esqueça esta. Esqueça cúspide de estado.
cúspide mesial e mediana vão ficar do mesmo tamanho. Nosso tubo paralelo. As cúspides, esqueçam esta. Sim? Esta vai ser nossa colagem para o molar inferior. Extremamente importante. E vejam uma diferença quando colamos o tubo na entrada da cúspide mesial. Temos uma rotação, a cúspide distal está em ponto de contato. E quando temos uma colagem correta, no centro da coroa, temos um alinhamento perfeito. No, pero ahora los tubos dividen con Como? los tubos inferiores dividen con el diseño. Exatamente. Alguns tubos temos um degrau aqui, sim, que encaixa em cúspide. Sim, se esse desenho estiver no lugar correto, tudo bem. Me gustan mais tubos lisos, retos, sem isto. Los Sí. LVT no tienen así. Tiene também. Isto vai variar de marca para marca. Doctor, ¿y qué hacer cuando las primeras molares son anatómicamente son muy variadas? Muito variáveis. Use solamente a cúspide lingual de referência. Esqueça, Esa es la referencia. esqueça isto. E use solamente uma ponta, centro das pontas. E posicione como se você fosse colar cá. Sim? Use a lingual como referência. Aqui sempre teremos solamente duas pontas, duas cúspides. E aí localizamos o centro e colamos ele acá. Para mim, melhor referência. Sim? Doctor, una consulta. Ese es de tubos MBT. Sim. Tubos MBT. Tubos MBT. Siempre, si queremos usar Mas- cúspide, no. No, cuidado con la posición. Ahí sí es, creo que es a nivel de la cúspide. ¿Mesial? ¿No? No se También puede. va a Debe- depender de la rotación de la posición de la molar. Para el molar. ¿Cómo así? Si está rotada. Si está rotado, el molar está rotado, ya. sí. Si es rot, Sí. lo colocamos más hacia el superior. Ah, O hacia el interior, no necesita rodar em necesita. colagem. Não necessita modificar. Solamente colar paralelo em lingual. Então, se você está vendo isto, seu tubo deve estar paralelo à lingual ou no centro da lingual. Seguindo isso, todo o alinhamento vai ficar correto. Sim? Sea en cualquier tubo. ¿O ¿Cómo? no? ¿Va a depender del tubo o no? Não vai depender, não vai depender Só- do tubo. Não. Especialmente se for um tubo com offset zero. Você tem muito tubos hot? Não. Tênis não. O tubo hot vai ficar um pouco pior. Sim. Va a quedar mal. Vai rodar mais. Sim. Aí não vale a pena. Certo? Então, usamos tubos sem offset e colamos a base do tubo paralelo ao lingual. Então, enxergamos como está a lingual e necessitamos que o tubo fique paralelo. Com a mesma inclinação da lingual. Sim? Sim, claro. E temos, isto é muito comum de enxergar. Quando começamos a fazer foto dos nossos casos por oclusal, começamos a enxergar isso. E é extremamente desagradável. E o paciente fala para nós, tienes um degrau acá. Eu digo, não, normal. Não é normal, não. Sim, não. Necessita rodar isso, está muito rotado. Beleza. Agora, acho que tudo que necessitamos falar de molar foi falado. Classe 1, classe 2, classe 3, rotação, prescrição, torque, sim? Acho que está bem falado. Agora, quando falamos de premolares, o que podemos refinar em premolares? Primeiro, o segundo pré não está encaixado, porque geralmente ele está rotacionado, como isto. Então, assim como falamos de erros clássicos em molares, estamos falando agora erros clássicos em segundas premolares. E o mais clássico é uma colagem mais para distal, que faz ele rotar para mesial. Então, premolares superiores, se pudesse deixar um recado para vocês, quando for colar premolares superiores, colhem errado
1 milímetro para mesial. 1 milímetro para mesial. Igual que caninos. Igual de caninos. Exatamente. Quando fazemos isso, rotamos essa cúspide mais para distal. E aí temos um melhor encaixe de premolares. Sim? Isso só serve para superiores. Sim? Inferiores não. Inferiores temos uma visão melhor. Então conseguimos já posicionar corretamente. Não necessita roubar nada. Sim? Isso só se vale para segundas premolares superiores. E quando, veja, quando enxergo uma foto como essa, tem um molar travado em classe 1, temos premolares travados em classe 1, canino travado, o que está vendo? Uma rotação. E aí sabe o que vejo de correção? Uma dobra de extrusão. É isso que eu vejo. Os alunos vêm, fazem uma dobra de extrusão. Se pode fazer uma dobra de extrusão? Não. Não é questão de intercuspidação. Não é intercuspidação. Não adianta colocar um elástico triangular. Não adianta fazer uma colagem mais para cervical. Acá, esta cúspide deve ir mais para distal. Para que ela rote para distal, a peça deve ser pulada um pouco mais a mesial, amarrada com amarrilho e voltada em fio 16-20 para que faça essa rotação. Sim? Este é o erro mais comum de premolares superiores. Angulação de caninos necessitam estar compatíveis. Isso é uma das coisas mais complicadas de falar, porque varia de caso a caso. Ontem, um de vocês mostrou um caso que tinha uma curva de espelho muito grande, e Julie deve ser muito grande, uma mordida profunda muito grande, e estava com caninos totalmente alterados em sua angulação. Então, para que tenhamos um bom encaixe, se temos um canino concluindo outro, assim, eles vão concluir. Mas eles também vão concluir bem se os dois estiverem angulados. Então eu posso fazer uma angulação. Os dois vão concluir bem. Então nós vamos seguir a angulação de superior no inferior. É algo mais complicado de visualizar isso. Outro ponto, quando temos uma classe 2, é muito interessante pegar o canino inferior e angular ele para frente. Então, se tenho uma classe 2, ou seja, meu canino inferior está mais para distal. Quando eu faço uma colagem acá, quanto mais para mesial eu jogo esse canino, mais eu corrijo a classe 2. Todos concordam com isso? Sim. Agora, no superior, isso não é verdadeiro. No superior, eu necessito jogar ele mais para distal, para buscar um encaixe mais correto. Sim? Então, podemos trabalhar com essa angulação de caninos, desde que fazemos isso de uma maneira compatível, superior com inferior. Não posso somente angular um dos dois, não. Tenho que manter uma angulação semelhante em canino superior e canino inferior. Sim? Por isso que muitas vezes finalizamos os caninos com um quarto de classe 2, porque o canino inferior está totalmente verticalizado e o superior está com uma angulação e fica em classe 2. Então necessita apenas fazer uma recolagem de canino superior para que faça isso. Somente isso. Sim? E aí vai encaixar. Ou poderia fazer os dois baixos, mas é mais complicado. Faço somente o cima. Então essas angulações devem estar compatíveis. Profesor, entonces si la condición de segunda está más hacia mesial, se puede decir. Sí. Entonces el traje le tengo que poner un poquito más angular. Exato, certo. Exatamente isso. E quando temos uns caninos, quando fazemos isso, podemos ter um probleminha perigoso. Não, abrir a mordida. E como evitar isso? No próximo passo. Como? Não! Arrasta para cima que ele explica. Com ligas. Então posso colocar uma liga onde? Canino premolar, exatamente.
fazer ele sulla esclusione, o ajudar o canino levando um pouco para trás, com o canino de prego, o canino exatamente. Quando deve estar Tiene de que olho. ser corto, canino premolar, se puede poner canino alar. Canino premolare, interessante. Sim, para ter um vetor mais exclusivo. Sim, perfeito. Vamos ver algo de acirramento de espaços.